Olá! Nesta aula vamos aprender sobre números inteiros na reta numérica. Representação dos números inteiros na reta numérica. Os números negativos também podem ser associados a pontos de uma reta. Traçamos uma reta e escolhemos um ponto para representar o zero. Usando sempre a mesma unidade, marcamos os pontos que representam os números inteiros positivos à direita de zero e os pontos que representam os números inteiros negativos à esquerda de zero, usando sempre a mesma unidade, ou seja, o mesmo intervalo entre os pontos. Nesta reta numérica, a unidade é 1. Então, à direita de zero, temos 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente. À esquerda de zero, nós temos 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo e infinitamente. Exemplos. Exemplo 1. Escreva os números representados pelos pontos A, B e C em cada reta numérica. No item A, observe que no intervalo de 0 a 5 foi dividido em 5 partes iguais. Isso significa que a unidade é 1. Então, à direita de 0, nós temos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. À esquerda de 0, nós temos 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e 4 negativo. Então, o ponto A é 4 negativo, o ponto B, 3 positivo e o ponto C, 1 negativo. Item B. Observe que no intervalo de 0 a 3, nós temos 3 unidades. Então, à direita de 0, nós temos 0, 3, 6, 9 e 12. À esquerda de 0, nós teremos 0, 3 negativo, 6 negativo e 9 negativo. Assim, o ponto A é 6 negativo, o ponto B, 12 positivo e o ponto C, 6 positivo. Exemplo 2. A reta numérica indica a posição de dois aviões, A e B, em relação à cidade de Curitiba. Sabe-se que cada intervalo corresponde a 50 km. E expresse as posições dos pontos A e B usando os números positivos ou negativos. Curitiba é o nosso referencial, é a nossa origem. Vamos representar pelo valor 0. Cada intervalo corresponde a 50 km. Então, à direita de 0, nós temos 0, 50, 100 e 150. À esquerda de 0, nós temos 0, 50 negativo, 100 negativo e 150 negativo. Então, o ponto A, 50 negativo e o ponto B, 150 positivo. Exemplo 3. Observe os pontos localizados na reta abaixo. O ponto que tem coordenada 2 negativo está representado pela letra alternativa A, letra L, alternativa B, letra M, alternativa C, letra Q ou alternativa D, letra R. Observe que o intervalo entre os pontos é de 1 unidade. Então, à direita de 0, nós temos 0, 1, 2 e 3. E à esquerda de 0, nós temos 0, 1 negativo, 2 negativo e 3 negativo. Então, o ponto que tem coordenada 2 negativo está representado pela letra M, alternativa B.
exercícios. Exercício 1. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Exercício 1. Veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Essa tabela pode ser representada pela reta A, B, C ou D. Então, vamos primeiro completar essas retas. A cidade de São Joaquim, nas retas, está sendo representada pela letra T. E a temperatura é de 3 graus negativo. Então, na letra T, vamos colocar 3 graus negativo. Porto Alegre está sendo representado pela letra M. E a temperatura é de 2 graus negativo. Então, na letra M, vamos colocar 2 graus negativo. Jataí está sendo representado pela letra R e a temperatura é de 1 grau positivo. Então, na letra R, 1 positivo. São Gabriel do Norte, representado pela letra S, 3 graus positivo. Então, na letra S, 3 positivo. Aquidauana, representado pela letra Q, a temperatura é 6 graus positivo. Então, na letra Q, vamos colocar 6 positivo. Completando a reta da alternativa A, nós temos à direita do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. À esquerda de 0, nós temos 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, essa tabela ela pode ser representada pela reta da alternativa A. Não pode ser a alternativa B, porque depois de menos 3 é menos 4. Não pode ser a alternativa C, porque os intervalos entre os pontos não têm a mesma unidade. E a alternativa D também. O intervalo entre os pontos não tem a mesma unidade. Exercício 2. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto G corresponde ao número inteiro 1. Tá aqui. E o ponto H ao número inteiro 2. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é a alternativa A, a letra K, a alternativa B, a letra B, a alternativa C, a letra L ou a alternativa D, a letra I. O intervalo entre os pontos é de 1 unidade. Então, à direita nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. À esquerda nós temos 1, 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo, 4 negativo e 5 negativo. Então, nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é a letra K, alternativa A. Exercício 3. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro 2 negativo e o ponto F ao 0. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 negativo estará alternativa A sobre o ponto D, alternativa B entre os pontos H e I,
Alternativa C, entre os pontos C e D, ou alternativa D, sobre o ponto C. O intervalo entre os pontos é 2, é 2 unidades. Então, à direita de 0 nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. À esquerda de 0 nós temos 0, 2 negativo, 4 negativo, 6 negativo, 8 negativo e 10 negativo. Então, nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 negativo estará sobre o ponto D? Não. Entre os pontos H e I, H e I. Entre o ponto H e I, nós temos 4, 5 e 6. Então, nós temos 5 positivo e não negativo. Então, não é a alternativa B. Entre os pontos C e D, entre os pontos C e D, nós temos menos 4, menos 5 e menos 6. Então, sim, entre os pontos C e D. Sobre o ponto C, não. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Exercício 4. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro 9 negativo e o ponto F ao inteiro 7 negativo. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará A, sobre o ponto M, alternativa B, entre os pontos L e M, alternativa C, entre os pontos I e J, alternativa D, sobre o ponto J. Observe que o intervalo entre esses pontos é de 2 unidades. Então, à direita nós vamos ter 7 negativo, 5 negativo, 3 negativo, 1 negativo, 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo e 7 positivo. E à esquerda de 9 negativo nós vamos ter menos 9, 9 negativo, né? 11 negativo, 13 negativo, 15 negativo e 17 negativo. Alternativa A. O inteiro 0 estará sobre o ponto M? Não. Entre os pontos L e M? L e M? Não. Entre os pontos I e J? Então, aqui nós temos menos 1, 0 e 1. Correto? Sobre o ponto J? Não. Então, a resposta correta é a alternativa C. Exercício 5. Pause o seu vídeo, copie o exercício no seu caderno de matemática e resolva. Quando você terminar, volte e dê um play para fazer a correção. Vamos corrigir. Os submarinos têm um radar que indica a posição de objetos acima e abaixo do nível do mar. O desenho abaixo mostra posições representadas no painel de navegação do submarino. Observe, no ponto destacado com o símbolo, o radar identificou um objeto. De acordo com os dados apresentados, qual é a posição desse objeto? O intervalo entre os pontos é de 100 unidades. Então, abaixo de 0 nós temos 0, 100 negativo, 200 negativo, 300 negativo, 400 negativo, 500 negativo e 600 negativo. Então, a posição desse objeto é 500 negativo, alternativa B. A nossa aula termina por aqui. Bom estudo e até a próxima aula.